Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Que privilégio estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês para mais uma vez conversar um pouco com vocês sobre a palavra de Deus. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 5. Assim diz a palavra de Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Meu amigo, minha amiga, nós estamos falando sobre os 4 passos para o arrebatamento, sendo este o último passo. Você pode me perguntar, é só 4 passos? Não, meu amigo, não, minha amiga. São diversos passos, mas eu quero salientar com vocês apenas esses 4 passos, sendo que 3 passos nós já temos os vídeos que assim traz esses passos. Portanto, hoje eu quero falar do 4º passo para o arrebatamento, que se chama fé. Que se chama fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Meu amigo, minha amiga, 2 homens foram transladados. 2 homens estão vivos até o dia de hoje. Esses 2 homens prefiguram a igreja no arrebatamento. Ou seja, quando chegar a grande tribulação, esses 2 homens são os servos do Senhor, que o Senhor já tomou eles vivos, não passaram pela morte. Esses 2 homens, o primeiro é Enoque. Acabamos de ler um texto que fala sobre este personagem, que foi trasladado para não ver a morte. Porque antes de sua transladação, alcançou um testemunho que agradara a Deus. Pois bem, amigo e amiga, em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 24, a Bíblia fala do homem que andou com Deus e foi transladado, Enoque, o 7º, depois de Adão. E também eu vejo aqui, o 2º homem foi Elias, e profetizou no reino do norte, profetizou nos tempos de Acabe, como está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Portanto, esses 2 homens, eles não passaram pela morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Enoque simboliza os gentios. Os gentios que serão tomados
vivos, e serão arrebatados, tomados vivos, os gentios. Pois bem, sem dúvida alguma, representa a igreja de Jesus Cristo. E Elias representa o povo de Israel, ou seja, aqueles que aceitarem Jesus antes da grande tribulação e andar com Deus. Porque nós sabemos, você sabe, e eu também sei, que a nação de Israel, se tratando de toda a nação de Israel passará pela grande tribulação. Só vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias pós-tribulação. Mas aqueles de Israel, os judeus, que se converterem e andarem com Deus, vai acontecer igual aconteceu com Elias. Não passarão pela morte. Pois bem, queridos, agora esse passo, que é a fé, o quarto passo, é muito importante, meu amigo. É muito importante, minha amiga. Todavia, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém consegue agradar a Deus sem a fé. Porque a fé é um fundamento. É um firme fundamento, como está escrito na palavra de Deus. Portanto, como diz Hebreus 11:6, sem fé é possível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Todavia, através da fé, é que o servo do Senhor, que a serva de Deus, pode ser arrebatado, para não ver a morte na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Me acompanha na sua Bíblia aí, se for possível. Está escrito, e nós sabemos que é a palavra de Deus. O que nos espera? O que nos espera através da fé? O que nos espera através da nossa fé? Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós esperarmos somente em Deus, nesta vida, nós somos mais miseráveis do que todos os homens. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Nós não podemos esperar somente nesta vida por Deus, por Cristo, porque se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis do que todos os homens, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. Portanto, a nossa bendita esperança não pode ser uma esperança apenas neste mundo, esperarmos nesta vida, nessa terra, querido, mas a nossa esperança tem que ser no dia de amanhã, um dia melhor que virá, quando o Senhor vai arrebatar o seu povo, vai arrebatar a sua igreja e vai levar o seu povo para um lugar
que Ele tem preparado longe da vista da serpente. Tudo bem. Veja bem, a fé é muito importante. Quem tem fé, espera algo. Quem tem fé, espera alguma coisa. Portanto, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Como diz em Tiago 2:14. Quem tem fé, tem obras. A fé caminha junto com as obras. As duas têm que andar lado a lado. Queridos, a Bíblia diz: e resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Você pode encontrar isso no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 16. Temos que cada dia resplandecer. O crente, para ser arrebatado, não pode viver igual ao mundo. Tem que ter fé e tem que ter obras. Tem que resplandecer a sua luz diante dos homens. E eles têm que ver a nossa boa obra, para que glorifique o nosso Pai que está nos céus. Muito bem, meu amigo. Muito bem, minha amiga. O que mais você espera? O que nós esperamos? Segundo a palavra do Senhor, nós esperamos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Nós esperamos um novo céu, nós esperamos uma nova terra. Está a nossa esperança. Depois que a igreja for arrebatada, haverá um tempo que os fiéis estarão em um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Porque, amigo, minha amiga, Jesus disse em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. Portanto, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece. E aqueles que andarem com Deus, da mesma forma que andaram os servos do Senhor, Enoque e Elias, não passarão pela morte na vinda de Jesus Cristo. E não vão passar também pela grande tribulação. Todavia, aqueles que ficarem vivos, é óbvio, meu amigo, aqueles que ficarem vivos até a vinda de Jesus Cristo. Pois bem, muitos têm perdido a fé nesses tempos. Muitos servos do Deus Altíssimo têm perdido a fé nos dias que estamos vivendo. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvindo pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Nós podemos adquirir fé em ouvir a palavra de Deus.
A palavra do Senhor transmite fé, transmite esperança, transmite fé, transmite esperança, transmite alegria para o seu povo. Queridos, e sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos perderam a fé nos tempos que estamos vivendo. Todavia, está escrito que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Apostatarão alguns da fé. Nós estamos vivendo nos tempos da apostasia, a apostasia dos últimos tempos, predita na palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo. Paulo foi um apóstolo que Deus usou para falar dos tempos da apostasia. E nós estamos vivendo esses tempos. Muitos negaram a fé. Muitos negaram a palavra de Deus. Muitos estão andando igual ao mundo. Casaram com o mundo. Divorciaram de Jesus Cristo. Divorciaram da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, está chegando a hora da tribulação. Está chegando a hora que o Senhor vai vir buscar o seu povo. E o crente que andar igual ao mundo, fica no mundo. O crente que ama o mundo, porque ele é do mundo. Todavia, aquele que andar com Deus, serão transladados para não ver a morte. Exatamente no tempo tribulacional. Pois bem, amigo, o profeta Abacuque. O profeta Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Ele profetizou entre 609 a 558 a.C. Abacuque 2, versículo 4. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Diz o profeta Abacuque, que profetizou para o reino do sul, o reino de Judá, que o justo viverá pela fé. Amigos, esses tempos, nós estamos chegando, esses tempos, e o justo tem que viver pela sua fé. O pecado multiplicou, tem multiplicado cada dia mais. Mateus 24, 12. O pecado tem multiplicado. A Bíblia está se cumprindo. A ciência tem aumentado dia após dia. Daniel 12, 4. Amigo, a extrema corrupção está diante dos nossos olhos. A palavra do Senhor está se cumprindo. A apostasia, acabamos de ler um texto que fala, está acontecendo. Pois bem, amigo, o apóstolo Paulo também confirmou que o justo viverá pela fé. E o escritor aos Hebreus também declarou, no capítulo 10, versículo 38, confirmou que o justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo.
que não falte fé em você, em acreditar na palavra de Deus. A maior ciência, a maior teologia de todos os tempos, não que essas ciências não sejam boas, todas elas são boas, mas a maior está aqui dentro da palavra de Deus. E eu vou te provar, vou provar para você, dentro da Bíblia, vou provar para você, no decorrer dos tempos, o lugar aonde a igreja vai ficar na hora da tribulação. O mapa está na Bíblia. E esse mapa está nas nossas mãos. Nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. E nós confiamos na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e fique com esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, aonde diz que não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E de fé em fé, nós vamos conseguir alcançar a nossa vitória. Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo.